Que tal a gente fazer uma coisa um pouco diferente hoje? Uma espécie de autópsia teológica. O nosso alvo? Um dos vilões mais complexos e misteriosos da ficção. E a nossa missão é encontrar o lugar exato dele no mapa mais detalhado do inferno que já foi criado. O Inferno de Dante Alighieri. A grande pergunta é essa, né? Onde exatamente um monstro perfeito se encaixaria? A gente vai tratar isso como se fosse um caso arquivado cósmico e a estrela é Johann Liebert, da série Monster. O objetivo aqui não é só achar um castigo para ele, mas sim entender a anatomia do mal através das lentes da justiça divina de Dante. Então, primeiro vamos analisar o nosso sujeito de estudo, Johann Liebert. Ele não é um psicopata qualquer, de jeito nenhum. Ele vai muito além dessa definição. É melhor pensar nele como um vácuo filosófico, sabe? Uma força de entropia pura, cujo objetivo final não é só tirar vidas, mas apagar a própria ideia de que a existência vale a pena. É esse nível de maldade que a gente está colocando no microscópio. Mas calma, antes de descer, a gente precisa entender as regras do jogo. O Inferno de Dante não é só um lugar de fogo e gritaria. Não, é um sistema, com uma lógica impecável, governado por leis divinas. Pense nele como um universo com a sua própria física espiritual. E a lei número 1, a mais importante de todas, é que nem todo pecado tem o mesmo peso. Dante, seguindo a lógica de Aristóteles, cria uma hierarquia bem clara. Os pecados de paixão, aqueles da falta de autocontrole, ficam nos círculos de cima. Agora, os piores pecados, aqueles que afundam a alma nas profundezas, são os que usam a razão, o dom de Deus, para fazer o mal. A fraude, a malícia calculada. Isso sim é o abismo. E agora a gente chega no conceito que é a chave para entender tudo isso, o contrapasso. A justiça divina de Dante não é aleatória, de forma alguma. A punição é um espelho perfeito do pecado. Ela não só castiga, mas revela a verdade daquela alma, transformando a escolha de uma vida numa condição eterna. Ok, com as regras na mão, tá na hora de começar a nossa descida. A gente vai fazer um processo de eliminação, mostrando por que os círculos mais óbvios do inferno são, na verdade, totalmente insuficientes para a maldade tão única do Johann. Olha, os primeiros círculos a gente pode descartar de cara. Luxúria, gula, ira, tudo isso são pecados de perda de controle. E Johann é exatamente o oposto disso. Ele é a definição do autocontrole desumano. As ações dele são gelo puro, calculadas milimetricamente. Paixão é uma língua que a alma dele simplesmente não fala. E o sétimo círculo, o dos violentos? Bom, ele com certeza foi o arquiteto de massacres, né? Mas aí que tá o detalhe. Pro Johann, a violência é só um meio, uma ferramenta. O verdadeiro pecado dele não é o ato físico em si, mas a traição intelectual e emocional que vem antes. Ele não é uma besta raivosa, ele é um arquiteto da ruína. Ok, agora as coisas começam a ficar interessantes. Oitavo círculo, Malebolge, a casa dos fraudulentos. Hipocrisia, semear a discórdia. Johann é mestre nisso tudo. Ele se encaixaria aqui, certo? Quase. Mas a maldade dele tem uma assinatura diferente. Ele é mais íntima, mais perversamente pessoal. E aqui está o pulo do gato. As fraudes do Malebolge são geralmente contra sistemas, contra a sociedade. O Johann, não. Ele entra na sua casa, ele se torna seu amigo, seu filho. Ele se aninha no coração das vítimas antes de implodir tudo por dentro. Esse tipo de violação da confiança exige um lugar ainda mais fundo no inferno. E assim a gente chega no fundo do poço do universo, o nono círculo. E pode esquecer o fogo. Aqui, o mal supremo é punido com o frio absoluto. Cócito é um lago congelado, o símbolo da ausência total de amor, de calor humano. É a paralisia espiritual transformada em eternidade. Bem-vindos ao reino dos traidores. Esse lago congelado, o Cócito, se divide em 4 zonas, cada uma para um tipo específico de traição. E, como dá para ver, a ficha criminal do Johann qualifica ele para várias delas. Ele traiu parentes, traiu seus criadores, traiu seu benfeitor, mas uma dessas zonas não apenas o pume, ela o define. Então, vamos focar na terceira zona, Ptolomeia. É aqui, na minha análise, que a gente encontra não só o destino final do Johann, mas a chave para entender a natureza desumana dele. O pecado de Ptolomeia é a traição contra um anfitrião, a violação da hospitalidade, que era um pacto sagrado no mundo antigo.
Pense nos Leiberts, nos Fortners. Eles o acolheram, deram um lar para ele. E o que Johann fez? Usou esse pacto sagrado como sua arma principal, transformando cada lar que o acolheu em um túmulo. E agora vem a prova irrefutável, a peça que resolve o quebra-cabeça. Existe uma regra teológica aterrorizante de Dante, que é exclusiva da Ptolomeia. No momento exato em que a alma comete esse tipo de traição, ela é arrancada do corpo e jogada no gelo, e um demônio assume aquele corpo vazio para viver o resto dos seus dias na Terra. E de repente, tudo se encaixa. Aquele vazio do Johann, a sua falta de humanidade, a sua empatia zero, isso não são só traços psicológicos, são a prova de que o Johann que a gente acompanha na história é só uma casca, uma marionete demoníaca. A alma dele já está no inferno. Ele é, literalmente, um habitante do inferno de férias na Terra. Com as provas na mesa, o caso está encerrado. Chegou a hora de dar o veredito e descrever a eternidade que aguarda Johann Liebert. Uma punição que é a mais perfeita e poética forma de justiça que se pode imaginar. Para começar, a posição dele, imobilizado de costas no gelo, com o rosto virado para o céu para sempre. O homem que nunca parava, que estava sempre um passo à frente de todo mundo, agora está eternamente imóvel. Um prisioneiro impotente no silêncio absoluto do gelo. Mas a imobilidade é só o começo. A verdadeira tortura da Ptolomeia é muito mais sutil e muito mais cruel. Dante descreve a cena com uma clareza brutal. A agonia da alma faz ela chorar. Só que o frio é tão intenso que as primeiras lágrimas congelam na mesma hora, formando uma viseira de cristal sobre os olhos e bloqueando qualquer choro futuro. A dor fica presa, sem ter para onde ir. E aqui a gente vê a beleza terrível desse contrapasso em ação. Em vida ele simulava emoções para manipular, no inferno ele sente uma agonia real que não consegue expressar. Em vida ele causava a implosão psicológica dos outros, no inferno a sua própria dor é eternamente voltada para dentro. Em vida ele queria ser o último homem de pé, no inferno ele é só mais um rosto anônimo, congelado e impotente para sempre. O que nos leva à pergunta final. Para um homem cujo objetivo era apagar a si mesmo e o mundo, que inferno maior poderia existir do que ser forçado a encarar apenas a si mesmo, congelado e impotente por toda a eternidade? O niilismo dele buscava o nada, mas o castigo dele é a terrível plenitude da sua própria consciência. A paisagem final de Johann Liebert não é o vazio, é ele mesmo.